Você sabe, Chad, que quando a gente idealizou esse podcast, né, a mesma, né, tem uma relação, né, de amizade muito grande com a Silmara, apesar de uma relação profissional também, né, que a gente sempre encontra tempo, né, para manter isso. E a gente, quando pensou no podcast, né, e até, né, para esclarecer a dúvida, se alguém tiver, por que duas a duas, duas aqui e uma lá? Porque a nossa os nossos entrevistados sempre vão valer por dois. A gente não vai querer qualquer entrevistado, né, Silmara? Sim, sim, com Então ele vai ter certeza. sempre peso dois. Então são duas aqui e uma lá. Agora, eventualmente, a gente também pode trazer duas entrevistadas, né? E tenho uma curiosidade aqui de saber, por exemplo, quando eu estou sempre num evento com a Silmara e tudo, aprendo alguma coisinha, um produtinho novo que eu não tinha na minha rotina. Assim, o que você já pegou de dicas dela? O que Silmara já passou de alguma dica que você viu? Poxa, Shed, no bate-papo, nas caminhadas, você não está fazendo isso, é legal fazer. Tem alguma coisa assim que você acha que dá para trazer, que você percebeu que ela incorporou e que foi bom? A gente sempre tem essa, né? Eu, por exemplo, me formo de várias formas, né? Muito com dicas de profissionais que eu acredito e vou incorporando aí no meu dia a dia. Nós que temos assim uma posição, né, de destaque na empresa, né, ou no mercado profissional, né? Depois de muitos anos, nem tantos assim, mas, né, a gente rala para ter esse espaço profissionalmente, a gente sempre fica, né, com peso assim de que, pô, será que a gente está fazendo certo? Está deixando o filho de lado? Será que eu estou me cuidando? Poxa, eu estou envelhecendo, será que eu poderia estar melhor, né? Por isso eu procuro os bons profissionais sempre, porque aí a gente, né, livra essa culpa, né? Mas vocês acham que tem, assim, alguma dica de que vocês absorveram juntas fora já a postura de estarem juntas caminhando, né, conversando, fazendo a terapia aí né, como amigas. Aconselhamento. Aconselhamento, troca de experiência também, né? São, né, sim, sim. Né, a experiência profissional é muito essa troca entre a gente, porque a nossa ideia também desse podcast é isso. A gente chega, né, numa situação que a gente precisa ouvir outras pessoas para enriquecer a gente estar sempre aprendendo, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Então, essa troca é super importante. Vocês acham que tem alguma coisa para destacar, assim, dessa... Não, a Shed, sempre quando ela passa em algum médico, ela sempre me pergunta, né, algumas coisas dos filhos, Sim, né, que vai usar na Sofia, o que não vai usar, deu certo, que eu faço na isso sua mãe, também. Minha mãe, né? Na sua mãe. E acho que é importante, porque eu gosto muito dessa função de lembrar de algumas coisas básicas que a gente esquece, né, da mamografia, geralmente eu pego no pé de várias amigas do Papa Nicolau, porque às vezes a gente esquece de coisas básicas, né? Então, eu acho que isso eu acabei lembrando. Fez, não fez? E as vitaminas, E as vitaminas, Benditas exatamente. vitaminas, né, Silmara? Porque vira e mexe, ela fala, tem uma vitamininha aqui, vai te ajudar nisso e tal, né? Então, tá bom, ela vai lá e já manipula para mim, eu agrego também, isso no meu dia a dia, né? Também tirou, assim, não tem o excesso, né? Porque a gente também tem, se deixar, você vai consumindo tudo, comprando tudo, e ela tem esse carinho com a gente e fala assim, olha, isso aqui tá demais, não precisa, você já tá tomando isso aqui, né? Então tá exagerando, porque senão a gente vai querendo incorporar mais, e às vezes uma que coisa não beneficia a outra, que você acha que, né, tá tomando mais e tal. Eu acho que tudo com medida, né? Às vezes a gente tá com muita coisa, hoje em dia a mídia falando de muita coisa, sendo que algumas coisas você pode usar, você usa durante o período, depois você para, usa um outro período. Eu acho que esse revezamento, porque a gente tem que proteger sempre fígado e rim, né? E às vezes a gente tomando uma série de suplementos acaba prejudicando. Falar que não é mentira, acaba prejudicando. E eu acho que tem os fitoterápicos, que hoje tem muita comprovação, que eles ajudam em muita coisa, né? Restabelecem o organismo. Você tem excelentes fitoterápicos. Para cabelo. Para cabelo, né? Nessa fase menopausa, a gente acaba perdendo muito. Pele, né? cabelo, flacidez. Coisa bonita, né? Colágeno é importante, né? Você tem uma das coisas importantes ser o colágeno. É uma pergunta constante para mim. Então, assim, tem comprovação já de reposição de colágeno. Então, assim, é uma coisa que você pode suplementar sem medo, principalmente o Verisol, que é um colágeno já peptídeo, que tem uma melhor absorção. Então, assim, eu acho que é uma pergunta recorrente, colágeno. Sim, muito. Bem recorrente. Também os tipos de colágeno, Os tipos de colágeno. Outro dia eu fiz uma pergunta para ela, porque eu vi uma entrevista de uma profissional que ela falava, tem que tomar
10 miligramas, né? 10 gramas de colágeno. 10 gramas de colágeno por dia. E ela, não, mas se for Verisol, não. Não, aí é 2 gramas. gramas E aí eu já tava, não, eu já ia tomar 10. Olha só, ia sobrecarregar. Mais, E aí, o Verisol, que é até aquela que eu compro com ela, com a empresa dela, não precisa. Então, olha a informação. Você vê a propaganda Sim. E não está claro se é Verisol, se não é, se é aquele... Né? Tem vários tipos e a gente fica perdido. Né? E aí, de repente, você está... orientação, tá vendo? O tempo todo. E uma dica, assim, pessoal que compra muito na internet, é saber se tem empresa, se tem CNPJ, né? Porque a compra na internet também é... Se tem porta aberta, né? Eu acho que é bem importante isso. Porque senão você não sabe de onde vem, né? Às vezes as pessoas esquecem, né? A gente entra no celular, vai comprando, né? Vai ficando, né? Se empolga, né? Se empolga, lá, né? Exatamente. Oferta, então, tomar bastante cuidado com isso. Seja o que for. Sim. Tomar cuidado com isso. É fato. Mas, Chédia, conta um pouquinho de como é que é essa relação com a sua mãe. Porque, assim, a nossa geração é uma geração que além de cuidar dos filhos, de ser mãe, empresária ou executiva, né? Tem que cuidar da alimentação, do corpo, da pele, tudo, né? Tudo isso. Cuidado. E ser equilibrada ainda, né? A gente ser equilibrada. A gente tem os nossos pais para cuidar. Né? Eu cuidei muito tempo do meu pai e da minha mãe, a gente conversa bastante disso. A Patrícia tem sua mãe, né? Minha mãe. E você tem sua mãe, que mora com você, né? Também já passou dos 80. E também tem as dificuldades, né? À medida que o tempo, né, avançou, ela já tem algumas dificuldades, um pouco de caminha, mas já com um pouquinho mais de dificuldade. Então, assim, é sempre uma preocupação a mais. E assim, o que se pode fazer? Então, por exemplo, a Silmara me deu a dica da fisioterapeuta. Acabei contratando a fisioterapeuta. Sim. Ela vai 2 vezes por semana para fazer terapia com a minha mãe. Então, para quê? Para mantê-la ativa, né? Porque, principalmente depois da pandemia, ela teve uma queda, assim, muito... Na verdade, acho que todas as pessoas, né? De mais idade sofreram demais. Então, assim, ela tem um medo de sair, às vezes o idoso que já saiu, que podia ainda sair, né? Então isso restringiu. A gente acabou ficando no confinamento, então não saía para dar uma caminhada, tal. Isso tudo acabou agravando essa questão de mobilidade dela. Então hoje eu tenho a fisioterapeuta que vai. E aí, assim, é claro que é sempre uma preocupação muito grande para que faça os controles, que tome os remedinhos, né? Enfim, mas a minha mãe é muito boa de cabeça. Ela é muito ligada, sempre foi muito antenada, muito à frente do tempo dela, né? Eu falo que ela é assim, a minha avó, mãe dela também era muito assim, e ela mantém isso. Então, todas as conversas, ela sempre está agregando alguma coisa, está sempre muito ligada no que está acontecendo. E ela isso ajuda muito, né? Ajuda, né? Então, assim, mas é uma parceirona, né? Parceira de vida, aquela coisa de... eu sei que posso contar com ela, né? E é muito bom que ela esteja comigo, né? Então, enfim, é tudo de bom.